O cheiro de bacon fritando misturava-se com o aroma adocicado dos waffles enquanto Marina limpava o balcão pela 10ª vez naquela manhã. A lanchonete estrela da madrugada não era exatamente o emprego dos sonhos, mas pagava as contas e permitia que ela estudasse enfermagem à noite. Com 26 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo desalinhado e um avental manchado de ketchup, Marina representava perfeitamente a classe trabalhadora que mantinha a cidade funcionando enquanto outros dormiam. Eram quase 11 da manhã de uma terça-feira comum quando a porta da lanchonete se abriu com o tinir característico do sino pendurado na entrada. Marina ergueu os olhos e viu um menino de aproximadamente 8 anos. Ele era magro, com cabelos escuros despenteados e olhos castanhos arregalados que transmitiam um medo visceral. Suas roupas caras contrastavam estranhamente com o estado de sujeira em que se encontravam, uma camisa polo branca rasgada no ombro e calças de marca cobertas de lama. O menino parou na entrada, respirando pesadamente, e seus olhos percorreram o ambiente com urgência desesperada. A lanchonete estava quase vazia naquele horário entre o café da manhã e o almoço. Apenas 2 caminhoneiros ocupavam uma mesa no fundo, absortos em seus pratos de ovos mexidos, e o Sr. Bartolomeu, um aposentado que passava ali todas as manhãs para tomar seu café preto e ler o jornal, estava sentado no canto de sempre. Marina sentiu algo apertar em seu peito ao observar o garoto. Havia trabalhado em abrigos durante a faculdade e reconhecia aquele olhar. Era o olhar de uma criança em perigo real. O menino se aproximou do balcão com passos hesitantes, e Marina pôde ver melhor os arranhões em seus braços e um corte recente acima da sobrancelha esquerda. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o som de sirenes cortou o ar. O menino congelou, todo o sangue parecendo drenar de seu rosto. Seus olhos encontraram os de Marina, e naquele momento, ela viu algo que a desarmou completamente. Não era apenas medo, mas uma súplica silenciosa, um pedido desesperado de proteção que transcendia palavras. 3 viaturas da polícia pararam bruscamente em frente à lanchonete. Os pneus chiaram contra o asfalto molhado da chuva matinal. Marina viu pelo menos 6 policiais descerem dos veículos, todos com expressões tensas e mãos próximas às armas. Não era uma abordagem de rotina. Aquilo era uma operação. O menino recuou um passo, tropeçando em suas próprias pernas trêmulas. Marina não pensou. Seus instintos falaram mais alto que a razão. Em um movimento fluido, ela abriu a porta que levava à cozinha e fez um gesto discreto com a cabeça. O menino a encarou por uma fração de segundo, processando se podia confiar naquela estranha de avental manchado. Então, sem outra opção aparente, ele correu para trás do balcão. Marina o guiou rapidamente através da cozinha, onde Roberto, o cozinheiro veterano, fritava hambúrgueres enquanto assobiava uma música dos anos 80. Ele ergueu uma sobrancelha ao ver a garçonete com um menino assustado, mas Marina colocou um dedo nos lábios e ele, acostumado a não fazer perguntas desnecessárias após anos trabalhando em bairros complicados, apenas deu de ombros e voltou sua atenção para a chapa. Havia um pequeno depósito nos fundos da cozinha, onde guardavam os suprimentos secos, caixas de guardanapos e produtos de limpeza. Marina abriu a porta e sussurrou para o menino se esconder atrás das prateleiras mais altas, onde pilhas de caixas de papelão criavam um esconderijo improvisado. O garoto obedeceu sem hesitar, encolhendo-se no espaço apertado com a agilidade de quem já havia se escondido muitas vezes antes. Marina mal teve tempo de fechar a porta quando escutou o sino da entrada tilintando novamente, desta vez com mais força. Ela respirou fundo, ajeitou o avental e voltou para o salão com o coração batendo como um tambor de guerra contra as costelas. 4 policiais haviam entrado na lanchonete. O que comandava o grupo era um homem alto, de ombros largos, com cabelos grisalhos cortados rente ao crânio e um bigode espesso que cobria metade do lábio superior. Seu distintivo identificava-o como Sargento Domingos Ferreira. Seus olhos pequenos e astutos varreram o ambiente com a eficiência de alguém treinado para não perder detalhes. Os outros 3 policiais se espalharam estrategicamente pela lanchonete. Um deles, mais jovem, com uma cicatriz que cortava a sua sobrancelha direita, posicionou-se próximo à porta dos fundos. Outro, de constituição robusta e expressão permanentemente irritada, ficou perto da entrada principal. O terceiro, uma mulher de meia idade com o rosto marcado por anos de serviço difícil, começou a circular entre as mesas vazias. O sargento Ferreira se aproximou do balcão onde Marina havia retomado sua posição, fingindo organizar cardápios de papel plastificado. Ela podia sentir o peso do olhar dele sobre ela, dissecando cada movimento, cada microexpressão facial. "Bom dia", disse o sargento, e sua voz era surpreendentemente educada, quase gentil,
o que de alguma forma tornava tudo mais perturbador. Estamos procurando uma criança. Um menino de 8 anos, cabelos escuros, vestindo roupas claras. Você viu alguém com essa descrição por aqui nos últimos minutos? Marina forçou seu rosto a permanecer neutro, invocando anos de prática em esconder emoções de clientes difíceis e chefes temperamentais. Ela encontrou os olhos do sargento e balançou a cabeça lentamente. Não, senhor. Está bem tranquilo por aqui esta manhã. Só os clientes de sempre. O sargento estudou seu rosto por mais tempo do que seria confortável. Marina sentiu suor começando a se formar na nuca, mas manteve o contato visual, sabendo que desviar os olhos seria interpretado como culpa. Ela aprenderá isso ao lidar com valentões na escola, com professores desconfiados, com gerentes que procuravam motivos para cortar benefícios. Tem certeza? Insistiu o sargento, inclinando-se levemente sobre o balcão. É muito importante que encontremos esse menino. Ele está em perigo. Foi sequestrado esta manhã e conseguiu escapar dos sequestradores. Estamos tentando devolvê-lo à família dele em segurança. A história soava plausível. Convincente, até. Mas havia algo no tom do sargento, na forma como seus olhos não correspondiam ao calor artificial de suas palavras, que fez todos os alarmes da intuição de Marina dispararem. Ela trabalhou tempo suficiente lendo pessoas para saber quando alguém estava mentindo, e o sargento Ferreira estava definitivamente omitindo algo crucial. Olha, eu realmente não vi nenhuma criança, repetiu Marina, desta vez acrescentando um toque de impaciência à voz, como se a presença policial estivesse atrapalhando seu trabalho. Se eu vir alguma coisa, posso ligar para a delegacia? O sargento recuou um pouco, mas não se moveu para sair. Em vez disso, acenou para seus colegas. A policial começou a verificar os banheiros. O policial mais jovem foi direto para a cozinha, e Marina sentiu seu estômago revirar. Roberto não saberia o que dizer se questionado. Ele poderia facilmente mencionar ter visto um menino com ela momentos antes. Vamos dar uma olhada rápida, se você não se importa, disse o sargento, mas não era realmente uma pergunta. Marina queria gritar que eles precisavam de um mandado, que não podiam simplesmente invadir um estabelecimento privado, mas sabia que seria inútil e apenas levantaria mais suspeitas. Em vez disso, ela deu de ombros com uma indiferença estudada. Fiquem à vontade. Não temos nada a esconder aqui. O policial jovem empurrou a porta da cozinha e Marina ouviu a voz dele ecoando, interrogando Roberto. Ela prendeu a respiração, esperando que o cozinheiro simplesmente negasse ter visto qualquer coisa. Os segundos se arrastavam como horas. O senhor Bartolomeu havia levantado os olhos de seu jornal, observando a cena com curiosidade cautelosa. Os caminhoneiros também haviam interrompido suas refeições, trocando olhares significativos. O policial voltou da cozinha, balançando a cabeça negativamente para o sargento. Nada ali. Apenas o cozinheiro. Ele diz que não viu nenhuma criança. Marina quase suspirou de alívio, mas conteve-se. A policial retornou dos banheiros com o mesmo resultado negativo. O terceiro policial havia verificado atrás do balcão e nas áreas comuns. Todos reportaram não haver sinal do menino. O sargento Ferreira não parecia satisfeito. Ele permaneceu ali parado no meio da lanchonete, seus olhos percorrendo cada canto, cada sombra, como se pudesse fazer o menino se materializar através da força de vontade. Marina podia sentir a tensão crescendo no ar, espessa e sufocante como fumaça. Sabem, disse o sargento lentamente, pensando em voz alta, é engraçado. Tínhamos informações de que o garoto estava correndo nesta direção. Um transeunte disse tê-lo visto entrando por esta rua exatamente. E esta é a única loja aberta neste quarteirão. Marina manteve sua expressão cuidadosamente composta. Talvez ele tenha continuado correndo. Sabe como é, crianças assustadas não param muito tempo num lugar só. Especialmente se estão fugindo de algo. Ou de alguém, acrescentou o sargento, e havia uma pontada de algo em sua voz. Uma ameaça velada, talvez, ou apenas frustração. Foi então que aconteceu. Um som fraco, quase imperceptível, veio dos fundos da lanchonete. Um pequeno baque, como se algo tivesse caído ou sido derrubado. O coração de Marina afundou. O sargento imediatamente se virou na direção do som, seus instintos policiais aguçados captando aquela única nota dissonante. O que foi isso? Ele perguntou, já se movendo em direção à cozinha. Provavelmente o Roberto derrubando alguma coisa, respondeu Marina rapidamente, sua voz talvez alta demais, ansiosa demais. Ele é meio desastrado às vezes. Mas o sargento já estava empurrando a porta da cozinha. Marina o seguiu,
seu cérebro trabalhando freneticamente para encontrar uma maneira de desviar sua atenção, de criar uma distração, qualquer coisa. Roberto estava parado em frente ao fogão, olhando confuso para a comitiva policial que invadia seu domínio de aço inoxidável e vapor. Você ouviu algum barulho aqui atrás? Perguntou o sargento. Roberto apontou para uma panela que havia caído da pilha na pia. Acabei de derrubar isso. Por quê? Tem algum problema? O sargento não respondeu. Seus olhos já haviam encontrado a porta do depósito. Ele atravessou a cozinha com passadas determinadas, e Marina sentiu o pânico verdadeiro pela primeira vez. Não havia mais nada que pudesse fazer. Se ele abrisse aquela porta, encontraria o menino. E então ela teria que responder por obstrução de justiça, por esconder uma suposta vítima de sequestro. Teria que explicar sua decisão impulsiva de proteger uma criança que nem conhecia. A mão do sargento estava na maçaneta quando a porta da frente da lanchonete se abriu com força suficiente para fazer o sino quase saltar de sua corrente. Todos congelaram. O policial robusto que havia permanecido guardando a entrada falou alto: Sargento, temos uma situação aqui. O sargento hesitou, sua mão ainda na maçaneta do depósito. Então, com um suspiro irritado, ele se virou e voltou para o salão principal. Marina aproveitou aqueles segundos preciosos para se aproximar da porta do depósito e posicionar-se de forma que bloqueasse parcialmente a visão de qualquer um que pudesse olhar naquela direção. No salão, um homem havia entrado. Não era um homem comum. Ele usava um terno impecável de 3 peças, cinza escuro com risca de giz quase imperceptível, cortado sob medida para acomodar seus ombros largos. Seu cabelo era preto como carvão, penteado para trás com gel, revelando uma testa alta e inteligente. Seus olhos eram do mesmo castanho escuro do menino escondido no depósito, e havia algo neles, uma intensidade fria, calculada, que fazia o ar parecer mais pesado quando ele olhava para alguém. Mas o mais perturbador não era sua aparência física. Era a presença. Ele emanava poder da forma como um incêndio emana calor, inevitável e impossível de ignorar. 2 homens enormes flanqueavam-no, ambos com ternos pretos mais simples e expressões que sugeriam que quebrar ossos era parte de sua rotina diária. Atrás deles, mais 3 homens entraram e se posicionaram estrategicamente ao redor da lanchonete. Não eram policiais. Definitivamente não eram policiais. Eram algo muito mais perigoso. Marina reconheceu o tipo. Havia crescido em um bairro onde homens assim às vezes apareciam, cobrando dívidas, fazendo negócios escuros em esquinas mal iluminadas. Eles eram do crime organizado. Máfia. Cartel. Sindicato. O nome variava, mas a essência era a mesma: violência legitimada por estruturas de poder paralelas. O homem do terno caro olhou ao redor da lanchonete com a tranquilidade de alguém que sabia que era o predador mais perigoso em qualquer ambiente que entrasse. Seus olhos passaram pelos policiais, pelos clientes congelados em suas mesas, por Marina parada na porta da cozinha, e finalmente pousaram no sargento Ferreira. Sargento, disse o homem, e sua voz era surpreendentemente culta, quase suave, com apenas um leve sotaque que Marina não conseguiu identificar. Que prazer encontrá-lo aqui. Imaginei que estivesse liderando a busca pelo meu filho. O clima na lanchonete mudou instantaneamente. O sargento, que momentos antes exibia confiança autoritária, agora parecia visivelmente desconfortável. Ele ajeitou o cinto de equipamentos e pigarreou antes de responder. Senhor Vitório, estamos fazendo tudo o que podemos para localizar Lorenzo. Temos equipes espalhadas por toda esta área. Vitório. O nome ecoou na mente de Marina. Vitório Castellano. Ela havia ouvido aquele nome antes, sussurrado com medo e respeito nas ruas, mencionado ocasionalmente nas notícias quando alguma operação policial ambiciosa tentava desmantelar sua organização. Vitório Castellano não era apenas um criminoso comum. Ele era o chefe de uma das famílias mais poderosas e violentas que operavam na cidade, com tentáculos estendidos para a política, construção civil, portos, cassinos e dezenas de outros negócios legais e ilegais. E o menino escondido no depósito era filho dele. Marina sentiu o mundo inclinar perigosamente. Ela não havia escondido uma vítima de sequestro da polícia. Havia escondido o filho do chefe da máfia. A situação havia acabado de piorar exponencialmente. Tudo que podemos não é suficiente, disse Vitório, e apesar do tom tranquilo, havia aço em suas palavras. Meu filho desapareceu há 3 horas. 3 horas, sargento. Você sabe o que pode acontecer a uma criança em 3 horas nesta cidade? O sargento engoliu em seco. Senhor, eu entendo sua preocupação,
mas preciso lembrar que este ainda é um caso ativo e... Vitório ergueu uma mão, um gesto pequeno mas absolutamente autoritário que fez o sargento parar de falar imediatamente. Não me venha com procedimentos, Domingos. Não quando meu filho está lá fora, em perigo. Espero que você se lembre de nossas conversas sobre cooperação. Sobre como certas alianças podem ser mutuamente benéficas. A ameaça era clara como cristal, ainda que não explicitamente enunciada. O sargento Ferreira estava na folha de pagamento de Vitório. Provavelmente não era o único. Marina percebeu com clareza nauseante que a linha entre lei e crime estava muito mais borrada do que gostaria de acreditar. Um dos seguranças de Vitório, um homem com cicatrizes de queimadura cobrindo o lado esquerdo do pescoço, aproximou-se e sussurrou algo no ouvido do chefe. Vitório assentiu levemente, seus olhos varrendo a lanchonete mais uma vez com atenção renovada. Meus homens informam que rastrearam Lorenzo até esta rua, disse Vitório, agora dirigindo-se não apenas ao sargento, mas a todos os presentes. Ele estava correndo. Assustado. Meu pequeno menino, aterrorizado, fugindo de homens que queriam machucá-lo. Então eu pergunto a todos vocês aqui, sua voz ficou mais alta, mais dura, alguém viu meu filho? O silêncio que seguiu foi absoluto. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou alto. Marina podia ouvir seu próprio coração martelando contra as costelas, um tambor frenético de adrenalina e medo. Ela sabia que deveria dizer algo. Que aquele seria o momento de revelar onde o menino estava. Devolver a criança ao pai, receber possivelmente uma recompensa generosa, evitar problemas. Mas então ela lembrou dos olhos do menino. Aquele medo puro, visceral. Uma criança não tem aquele tipo de terror apenas porque foi sequestrada por estranhos. Havia algo mais ali. Algo na dinâmica entre pai e filho que estava profundamente errado. Marina havia visto crianças abusadas antes, durante seus estágios em hospitais e abrigos. Reconhecia os sinais. Ninguém? Perguntou Vitório novamente, e desta vez havia um tom de perigo genuíno em sua voz. Um dos caminhoneiros, um homem de meia idade com braços cobertos de tatuagens desbotadas, limpou a garganta nervosamente. Olha, cara, não vi nenhuma criança. Mas tipo, você já tentou checar com o colégio dele? Às vezes quando eu brigava com meu pai, eu costumava ir para a escola porque sabia que era lugar seguro. Vitório virou-se para o caminhoneiro com interesse súbito e intenso. Você brigava com seu pai? Bem, respondeu o caminhoneiro, obviamente arrependido de ter aberto a boca. Era coisa de adolescente, sabe? Nada demais. Murmurou Vitório, mas seus olhos haviam se estreitado. Então seus lábios se curvaram em algo que poderia ser confundido com um sorriso, se não fosse completamente destituído de calor. Eu não brigo com Lorenzo. Somos muito próximos. Ele não teria motivo para fugir de mim. Mas havia algo na forma como disse isso, na defensividade sutil, que confirmou as suspeitas de Marina. O menino estava fugindo. Não de sequestradores. Do próprio pai. Vitório acenou para seus homens. Façam uma busca completa. Cada canto desta lanchonete. Vocês sabem o que procurar. Espera um segundo, disse o sargento, e pela primeira vez mostrou alguma espinha dorsal. Vitório, você não pode simplesmente invadir um estabelecimento comercial. Isso é. Eu posso fazer o que for necessário para encontrar meu filho, interrompeu Vitório, sua voz cortando como vidro. E você vai me ajudar, sargento, ou vai precisar encontrar uma nova carreira? Talvez como segurança em algum shopping suburbano. Se tiver sorte. A ameaça pairou no ar. O sargento abriu a boca, fechou, abriu novamente como um peixe fora d'água, e finalmente apenas se afastou. Havia capitulado. A lei havia se curvado ao crime. Os seguranças de Vitório começaram sua busca. Eram metodicamente eficientes, movendo-se com a prática de homens que haviam feito isso muitas vezes antes. Eles verificaram sob as mesas, dentro dos banheiros, atrás do balcão. E inevitavelmente, começaram a se mover em direção à cozinha. Marina sabia que tinha segundos, talvez menos. Seu cérebro trabalhava em overdrive, processando opções, descartando impossibilidades, buscando desesperadamente alguma saída. Ela não podia simplesmente entregar o menino. Não depois de ter visto aquele medo em seus olhos. Mas também não podia enfrentar Vitório Castellano e seus capangas. Ela era apenas uma garçonete. Uma pessoa comum tentando sobreviver em uma cidade impiedosa. Às vezes, porém, pessoas comuns se veem em situações extraordinárias. E naquele momento, Marina tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre.
Ela entrou na cozinha um passo à frente dos seguranças, fingindo estar apenas continuando seu trabalho. Roberto a olhou com confusão, mas ela ignorou. Foi direto ao depósito e abriu a porta rapidamente, entrando e fechando atrás de si antes que qualquer um pudesse vê-la. No escuro apertado do depósito, entre caixas de guardanapos e garrafas de detergente, Marina encontrou um menino encolhido no chão. Ele a encarou com olhos arregalados, brilhando na penumbra. Ela colocou um dedo nos lábios e sussurrou, baixo o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir: "Seu pai está aqui. Você quer ir com ele?" A reação do menino foi imediata e inconfundível. Ele balançou a cabeça freneticamente, e lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas sujas. "Não", ele sussurrou de volta, a voz embargada. "Por favor. Ele vai me machucar. Ele disse que se eu contasse para alguém sobre o que ele faz, ele ia. Está bem, ok", tranquilizou Marina, seu coração partindo. "Mas eu preciso que você confie em mim. Preciso que faça exatamente o que eu disser. Pode fazer isso?" O menino assentiu, agarrando-se a ela como se fosse a última coisa sólida em um mundo que desmoronava. Marina olhou ao redor do depósito, seu cérebro processando o espaço com nova urgência. Havia uma pequena janela alta na parede dos fundos, dando para o beco. Era estreita, mas uma criança poderia passar. O problema era que ficava a quase 2 metros de altura. Ela empilhou rapidamente caixas, criando uma escada improvisada. "Vou te ajudar a sair por aquela janela", sussurrou para Lorenzo. "Você vai cair no beco. Corre para a esquerda, cruza 2 ruas, e vai chegar numa igreja. Igreja de Santa Maria. Você conhece?" Lorenzo assentiu. "Minha mãe costumava me levar lá." Sua mãe, Marina lembrou ter lido algo nos jornais. A esposa de Vitório havia morrido 2 anos antes. Oficialmente, um acidente de carro. Mas havia rumores, sempre havia rumores. "Vá para a igreja", continuou Marina, trepe ajudando o menino a subir nas caixas. "Procure o Padre Miguel. Diga a ele que Marina da lanchonete Estrela da Madrugada te enviou. Diga que você precisa de proteção. Ele vai te ajudar. Ele é um bom homem." "E você?" perguntou Lorenzo, sua voz pequena e assustada. "O que vai acontecer com você?" Marina forçou um sorriso que esperava ser reconfortante. "Não se preocupe comigo. Sou boa em me virar. Agora vai, rápido." Ela abriu a janela, o ar frio do exterior invadindo o espaço abafado do depósito. Lorenzo hesitou por apenas um segundo, olhando para Marina com uma gratidão que parecia grande demais para caber em olhos tão jovens. Então ele se espremeu pela abertura estreita e desapareceu. Marina fechou a janela rapidamente e desceu das caixas. Ela havia acabado de reorganizar algumas das pilhas quando a porta do depósito se abriu violentamente. 2 dos seguranças de Vitório estavam ali, com Roberto sendo empurrado entre eles. "O que você está fazendo aqui?" rosnou um dos seguranças, um homem careca com uma tatuagem de escorpião subindo pelo pescoço. "Só pegando mais guardanapos", respondeu Marina, mantendo sua voz firme enquanto pegava uma caixa aleatória da prateleira. A gente estava quase sem. O segurança a examinou com olhos desconfiados, então empurrou-a para fora do depósito. Ele e o parceiro entraram, começando a revirar caixas, procurando em cada canto. Marina aproveitou aqueles momentos para retornar ao salão principal, seu coração ainda acelerado mas agora com uma faísca de esperança. Lorenzo tinha alguns minutos de vantagem. Se corresse rápido, poderia chegar à igreja antes que percebessem que havia fugido. Vitório estava parado no centro da lanchonete como um rei em seu trono, observando seus súditos conduzirem a busca. Seus olhos encontraram os de Marina quando ela saiu da cozinha, e por um momento terrível, ela pensou que ele pudesse ler sua culpa como se estivesse escrita em neon através de sua testa. "Você", chamou Vitório, e Marina sentiu suas pernas quererem dobrar. "Venha aqui." Marina se aproximou com passos que esperava parecerem naturais. Seu avental ainda estava manchado de ketchup. Suas mãos tremiam levemente, então ela as enfiou nos bolsos para esconder. "Como se chama?" perguntou Vitório, estudando-a com interesse clínico. "Marina. Marina Santos." "Marina Santos", repetiu Vitório, experimentando o nome como se estivesse provando um vinho. "Você trabalha aqui há quanto tempo?" 3 anos. "E nestes 3 anos, imagino que tenha visto muitas coisas. Muitas pessoas passando por aqui. Personagens interessantes, talvez." Marina não sabia para onde aquilo estava indo, mas manteve seu rosto neutro. "É uma lanchonete, senhor. Todo tipo de gente passa por aqui." Murmurou Vitório.
Ele se aproximou mais, invadindo seu espaço pessoal de forma calculada para intimidar. Você tem filhos, Marina? Não, senhor. Então não pode entender o que é ter um filho desaparecido. O desespero. O medo de que algo terrível possa acontecer. Um pai faria qualquer coisa para proteger seu filho. Qualquer coisa. Havia camadas de significado naquelas palavras. Uma ameaça, certamente, mas também algo mais. Uma justificativa prévia para ações futuras. Marina se perguntou quantas pessoas Vitório havia machucado sob a bandeira de proteger sua família. Eu imagino que deve ser assustador, respondeu Marina cuidadosamente. Vitório a estudou por mais alguns segundos, então pareceu tomar uma decisão. Ele acenou para um de seus seguranças. Deixe seu cartão com ela. Se ela vir ou ouvir qualquer coisa sobre Lorenzo, deve me contatar imediatamente. Haverá uma recompensa generosa para informações que levem à localização do meu filho. O segurança entregou a Marina um cartão preto com letras douradas em relevo. Apenas um número de telefone, nenhum nome. Ela o aceitou com dedos que tentavam não tremer. Foi naquele momento que um dos seguranças saiu correndo da cozinha. Chefe, chamou ele, urgente. A janela do depósito. Está aberta. O rosto de Vitório transformou-se instantaneamente. Toda a fachada de civilidade evaporou, revelando algo frio e mortal por baixo. Ele não disse nada, apenas se virou e marchou para a cozinha. Marina sentiu seu estômago afundar. Eles encontraram a janela. Encontraram as caixas empilhadas. Um dos seguranças pulou pela abertura e caiu no beco, gritando ordens para os outros. Vitório retornou ao salão principal, e agora seus olhos eram como lâminas, cortando através de qualquer pessoa que encontrassem. Alguém ajudou meu filho a escapar, disse Vitório, e sua voz tinha qualidade de vidro quebrado. Alguém nesta lanchonete escondeu Lorenzo e depois o ajudou a fugir. Ele olhou ao redor, para cada pessoa presente. E eu vou descobrir quem foi. O sargento Ferreira tinha a decência de parecer desconfortável. Vitório, talvez devêssemos levar isso para a delegacia. Fazer um interrogatório adequado. Não, respondeu Vitório, sua voz cortante como uma navalha. Faremos isso aqui. Agora. Ele se virou para seus seguranças. Tranquem as portas. Ninguém sai até descobrirmos a verdade. Os seguranças obedeceram imediatamente. Um deles virou o sinal da lanchonete para fechado e trancou a porta principal. O outro posicionou-se em frente à saída dos fundos. O Sr. Bartolomeu, que havia permanecido silencioso em seu canto, finalmente falou com voz trêmula. Olha aqui, jovem, eu sou um homem de 72 anos com problemas de próstata. Não posso ficar preso aqui. Vitório nem olhou para ele. Então sugiro que colabore rapidamente para que todos possamos ir embora. Marina sentiu o peso da situação apertar ao seu redor como uma morsa. Ela havia dado ao menino talvez 5, 6 minutos de vantagem. Não era muito. Se Vitório mandasse seus homens procurarem nas ruas ao redor imediatamente, ainda poderiam interceptar Lorenzo antes que chegasse à igreja. Ela precisava ganhar tempo. Mas como? Roberto foi trazido de volta à cozinha, empurrado sem delicadeza para o salão. O cozinheiro estava visivelmente nervoso, suas mãos esfregando o avental repetidamente. Vitório aproximou-se dele primeiro, circulando como um tubarão avaliando uma presa. Você, disse Vitório. Estava na cozinha o tempo todo. Deve ter visto se alguém passou por lá com uma criança. Roberto engoliu em seco, seus olhos disparando nervosamente entre Vitório e Marina. Eu estava ocupado cozinhando, senhor. Tinha pedidos para fazer. Não prestei muita atenção em quem entrava ou saía. Não prestou atenção, repetiu Vitório, seu tom sugerindo que achava isso impossível. Em uma cozinha pequena assim. Onde tudo está à vista. É a verdade, insistiu Roberto, e Marina podia ver suor começando a se formar em sua testa. Quando estou na chapa, me concentro na comida. É o meu trabalho. Vitório estudou Roberto por mais alguns segundos, então pareceu descartar o cozinheiro como pouco útil. Ele se virou para os caminhoneiros. Vocês dois. Há quanto tempo estão aqui? Um dos caminhoneiros, o mais velho com tatuagens desbotadas, respondeu, chegamos a uns 40 minutos. Pedimos café da manhã e ficamos conversando. E viram alguma criança entrar? Não, senhor. Mas honestamente, estávamos de costas para a porta. Conversando sobre rotas de entrega e essas coisas. Uma criança poderia ter entrado sem a gente notar. Vitório acenou impaciente, claramente frustrado com a falta de informações úteis. Ele se voltou para o Sr. Bartolomeu,
que encolheu-se visivelmente sob seu olhar. E você, velho? Você fica sentado ali de frente para a porta. Deve ter visto tudo. O Sr. Bartolomeu ajustou seus óculos com mãos trêmulas. Eu estava lendo o jornal, entende? Quando você chega na minha idade, a visão não é mais o que era. Eu uso esses óculos para ler, e quando os tenho postos, tudo ao redor fica meio embaçado. Eu não vi nenhum menino, mas admito que poderia ter entrado sem que eu notasse. Era uma mentira óbvia, e o Sr. Bartolomeu não era um bom mentiroso. Suas mãos tremiam, sua voz vacilava. Mas Vitório, surpreendentemente, não o pressionou mais. Talvez porque um homem de 70 anos com problemas de próstata não parecesse capaz de esconder uma criança e ajudá-la a escapar por uma janela. Isso deixava Marina. Vitório virou-se para ela lentamente, e Marina sentiu cada par de olhos na lanchonete focando em sua direção. Ela podia sentir o peso da suspeita, espesso como neblina. Seus dedos apertaram o cartão preto que ainda segurava, as bordas cortando sua pele. Marina, disse Vitório, e a forma como pronunciou seu nome fez parecer que já havia decidido sua culpa. Você foi a única pessoa que teve oportunidade clara. Estava circulando pela lanchonete. Tinha acesso à cozinha e ao depósito. Eu estava trabalhando, respondeu Marina, forçando firmeza em sua voz. Servindo clientes, limpando mesas, pegando suprimentos. É literalmente o meu trabalho circular pela lanchonete. E quando exatamente você foi ao depósito? Marina fingiu pensar. Deve ter sido uns 15, 20 minutos atrás? Estávamos ficando sem guardanapos na estação de serviço. Um dos seguranças, aquele com a cicatriz que cortava a sobrancelha, interrompeu. Chefe, ela estava saindo do depósito quando entramos na cozinha. E parecia nervosa. Eu estava surpresa de ter 2 homens armados invadindo onde trabalho, retrucou Marina. Qualquer pessoa ficaria nervosa. Vitório deu um passo mais perto. Sabe o que eu acho, Marina? Acho que você tem um coração mole. Acho que viu um menino assustado e seus instintos de salvadora falaram mais alto. Acho que escondeu meu filho sem saber quem ele era, e agora está apavorada demais para admitir. A acurácia da análise de Vitório era aterrorizante. O homem não havia chegado ao topo do crime organizado sendo estúpido. Ele sabia ler pessoas, entender motivações, explorar fraquezas. Marina manteve seu olhar fixo no dele, recusando-se a recuar. Eu não sei onde está seu filho, Sr. Castellano. E se soubesse, teria dito quando o senhor ofereceu uma recompensa. Não sou rica. Dinheiro seria útil. Então não vai se importar se revistarem você, disse Vitório. Afinal, não tem nada a esconder. Antes que Marina pudesse protestar, uma das seguranças mulher foi chamada de fora. Ela entrou, sob as ordens de Vitório, conduziu Marina a um dos banheiros para fazer uma revista pessoal. Era humilhante e invasivo, mas Marina submeteu-se porque não tinha escolha. Eles não encontraram nada, é claro. Apenas as chaves de seu apartamento, algumas notas amassadas de dinheiro e um batom velho. Quando Marina retornou ao salão, Vitório estava no telefone, falando baixo em italiano. Ela captou apenas algumas palavras: igreja, ruas, procurar. Seu coração afundou. Ele estava expandindo a busca. Mobilizando mais homens. Lorenzo tinha talvez 10 minutos de vantagem agora, mas seria suficiente? Vitório desligou e olhou para o sargento Ferreira. Quero câmeras de segurança desta rua. Todas elas. Das últimas 2 horas. O sargento assentiu e começou a fazer ligações. Marina sentiu um novo tipo de pânico. Se houvesse câmeras de segurança que cobrissem o beco atrás da lanchonete, viriam Lorenzo saindo pela janela. Viriam ele correndo. Poderiam rastreá-lo. Mas então ela lembrou, aquele beco era notoriamente mal iluminado e raramente monitorado. A cidade havia cortado orçamentos de segurança naquela área anos atrás. Era parte do motivo pelo qual o bairro tinha tantos problemas com crime. Talvez, apenas talvez, tivessem sorte. Os minutos se arrastavam como horas. Vitório tinha transformado a lanchonete em sua base de operações temporária, seus seguranças entrando e saindo com atualizações. Nenhum sinal do menino nas ruas imediatas. Nenhuma testemunha relatando ter visto uma criança correndo. As câmeras de segurança estavam sendo acessadas, mas levaria tempo para revisar todas as gravações. Marina permaneceu atrás do balcão, fingindo organizar suprimentos enquanto seu cérebro trabalhava freneticamente. Ela tinha que fazer algo. Tinha que garantir que Lorenzo tivesse tempo suficiente para chegar à segurança. Mas o quê?
Como uma garçonete comum poderia enfrentar um império criminoso? Foi então que ela teve uma ideia. Arriscada, possivelmente estúpida, mas era tudo que tinha. Marina limpou a garganta. Senhor Castellano, posso fazer uma sugestão? Vitório virou-se para ela, uma sobrancelha erguida. Estou ouvindo. Se seu filho realmente estava assustado e correndo de alguém, sequestradores, como o sargento disse, ele provavelmente não iria muito longe. Crianças assustadas procuram lugares familiares. Lugares onde se sentem seguras. Você verificou a casa dele? A escola? Lugares onde costumava ir com a mãe dele? Era um risco mencionar a mãe morta de Lorenzo, mas Marina apostou que seria efetivo. E foi. Algo passou pelo rosto de Vitório, dor, talvez, ou culpa, ou ambos. Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Meus homens já verificaram nossa casa, disse finalmente. E a escola está fechada hoje. Feriado municipal. E quanto a parques? Perguntou Marina, mantendo seu tom casual, prestativo. Ou aquela sorveteria perto da escola. Crianças adoram sorvete. Quando estão assustadas, procuram coisas que as fazem sentir melhor. Um dos seguranças anotava mentalmente os lugares mencionados. Vitório parecia estar realmente considerando as sugestões de Marina. Ela estava plantando pistas falsas, enviando-os em direções erradas, comprando tempo precioso para Lorenzo. Há uma igreja também, acrescentou Marina, como se a ideia tivesse acabado de ocorrer. Santa Maria, acho. Algumas quadras daqui. Se a mãe dele costumava levá-lo lá, ele pode ter ido para esse lugar. Era arriscado mencionar especificamente a igreja onde havia mandado Lorenzo, mas Marina contava com a psicologia reversa. Se ela mesma sugeria o lugar, pareceria menos provável que estivesse envolvida em esconder o menino lá. E se Vitório mandasse homens verificarem a igreja junto com uma dúzia de outros lugares, diluiria os recursos dele, daria ao padre Miguel tempo para esconder Lorenzo adequadamente. Vitório considerou por um momento, então acenou para seus seguranças. Dividam em equipes. Verifica todos esses lugares. E quero relatórios a cada 5 minutos. Os seguranças saíram rapidamente, deixando apenas 2 para trás com Vitório. O clima na lanchonete relaxou marginalmente, mas a tensão ainda pairava pesada no ar. O sargento Ferreira aproximou-se de Vitório. Recebi as gravações de segurança. Vamos precisar de um computador para revisar. Use o meu, disse Vitório, sacando um laptop fino de uma maleta que Marina não havia notado antes. Eles se instalaram em uma das mesas, o laptop aberto entre eles, começando a revisar metodicamente as gravações granuladas de câmeras de segurança da rua. Marina observava de longe, seu coração martelando. Ela podia ver flashes das telas, carros passando, pedestres andando, a fachada da lanchonete de vários ângulos. Quanto tempo mais até que Lorenzo estivesse seguro? 15 minutos? 20? Ela não sabia quanto tempo ele precisava. Enquanto Vitório e o sargento estavam absortos nas gravações, o Sr. Bartolomeu levantou-se lentamente de sua mesa. Preciso usar o banheiro, anunciou, sua voz trêmula. Um dos seguranças o acompanhou, claramente não confiando que o velho não tentaria escapar. Marina aproveitou a distração momentânea para se aproximar de Roberto na cozinha. Você viu o menino, não viu? Sussurrou ela. Roberto a encarou, seus olhos cheios de medo e algo mais, admiração, talvez. Vi você levando ele para a cozinha. Eu não sou burro, Marina. Mas também não vou entregar você para esses caras. Marina sentiu uma onda de gratidão. Obrigada, Roberto. Você é louca, você sabe disso? Murmurou Roberto, balançando a cabeça. Esse cara é Vitório Castellano. Você sabe quem ele é? Quantas pessoas ele já matou? Eu sei, admitiu Marina. Mas você viu os olhos daquele menino, Roberto. Ele estava morrendo de medo do próprio pai. Eu não podia simplesmente entregar ele. Roberto suspirou pesadamente. Espero que você saiba o que está fazendo. Eu também, pensou Marina, mas não disse em voz alta. Eles foram interrompidos por um grito de Vitório. Aqui. Pause aqui. Marina sentiu seu estômago revirar. Ela se aproximou lentamente, junto com os outros, para ver o que ele havia encontrado. Na tela granulada do laptop, uma imagem congelada mostrava a lateral da lanchonete. E ali, claro como cristal apesar da qualidade ruim da imagem, estava Lorenzo. Ele estava saindo pela janela dos fundos, caindo desajeitadamente no beco. A câmera havia capturado tudo. Vitório ampliou a imagem, seus olhos estreitando. Então ele realmente estava aqui.
E alguém o ajudou a sair por aquela janela. Ele virou-se para Marina com uma velocidade surpreendente, atravessando a distância entre eles em 3 passos largos. Sua mão agarrou o braço dela, não forte o suficiente para machucar, mas firme o suficiente para deixar claro que ela não poderia se libertar. Você, disse Vitório, sua voz perigosamente calma. Eu dei a você a chance de me contar a verdade. De ajudar a reunir um pai com seu filho. E você me mentiu. Eu não menti, respondeu Marina, mantendo sua voz firme apesar do medo que corria por suas veias. Eu disse que não sabia onde seu filho estava. E era verdade. Eu não sei onde ele está agora. Mas você sabia onde ele estava, disse Vitório. Você o escondeu. Você o ajudou a fugir. Marina não respondeu. Não havia ponto em negar mais. A evidência estava ali, na tela do laptop para todos verem. Vitório a soltou, mas não se afastou. Por quê? Perguntou ele, e pela primeira vez havia algo além de raiva em sua voz. Genuína confusão. Você não me conhece. Não conhece meu filho. Por que arriscaria tudo para proteger uma criança estranha? Marina o encarou. Porque ele estava com medo. Porque ele me implorou para não deixar você encontrá-lo. E eu cresci em lares onde adultos machucavam crianças, Sr. Castellano. Aprendi a reconhecer aquele tipo de medo. O silêncio que seguiu foi absoluto. Todo mundo na lanchonete parecia estar prendendo a respiração. Vitório ficou completamente imóvel, mas Marina podia ver músculos pulsando em sua mandíbula. Você acha que eu machuco meu filho? Disse Vitório lentamente, não uma pergunta mas uma constatação. Eu acho que ele está apavorado de você, respondeu Marina. E crianças não ficam apavoradas dos pais sem motivo. Por um momento terrível, Marina pensou que Vitório fosse explodir em violência. Ela podia ver a raiva fervendo sob sua superfície controlada, pronta para transbordar. Mas então, surpreendentemente, ele recuou. Passou uma mão pelo cabelo perfeitamente penteado, desarrumando-o pela primeira vez. Você não entende, disse Vitório, e sua voz havia mudado. O controle férreo escorregando, revelando algo mais vulnerável por baixo. Lorenzo viu algo que não deveria ter visto. Algo perigoso. Há pessoas que querem usá-lo contra mim. Que querem machucá-lo para me atingir. Eu preciso encontrá-lo não para puni-lo, mas para protegê-lo. Marina estudou o rosto de Vitório, tentando determinar se estava mentindo. Criminosos eram excelentes mentirosos. Mas havia algo na forma como seus ombros haviam caído, na tensão ao redor de seus olhos, que sugeria verdade. O que ele viu? Perguntou Marina calmamente. Vitório hesitou, claramente debatendo quanto deveria revelar. Finalmente, ele suspirou. Ontem à noite, houve uma reunião na minha casa. Uma reunião de negócios. Lorenzo deveria estar dormindo, mas ele desceu. Viu coisas que uma criança não deveria ver. Violência. Ele ficou traumatizado, apavorado. Esta manhã, quando tentei falar com ele sobre isso, explicar, ele entrou em pânico e fugiu. Que tipo de violência? Pressionou Marina. O tipo que acontece quando negociações dão errado, respondeu Vitório vagamente. O tipo que mantém ordem no meu mundo. Eu não queria que Lorenzo visse, mas ele viu. E agora estou desesperado para encontrá-lo antes que meus inimigos o encontrem primeiro. Havia uma lógica fria naquilo. Vitório não estava fugindo da responsabilidade, estava admitindo que havia exposto seu filho a trauma terrível, ainda que não intencionalmente. Marina sentiu sua resolução vacilar ligeiramente. E se ela havia entendido errado? E se Lorenzo realmente estava em perigo de outros elementos do submundo criminoso? Mas então ela lembrou das palavras do menino. Ele disse que se eu contasse para alguém sobre o que ele faz, ele ia. Lorenzo não estava apenas traumatizado por testemunhar violência. Ele estava sendo silenciado. Ameaçado para manter segredos. Seu filho não está com medo dos seus inimigos, disse Marina suavemente. Ele está com medo de você. De ser punido por ter visto algo que não deveria. Você ameaçou ele, Sr. Castellano? Vitório não respondeu imediatamente. Seu silêncio era resposta suficiente. Eu estava com raiva, admitiu finalmente. Disse coisas que não deveria ter dito. Mas nunca machucaria Lorenzo. Ele é tudo que tenho. Desde que Maria morreu, sua voz falhou por um momento. Ele é tudo que me resta de bom neste mundo. Havia dor genuína ali. Um pai imperfeito, um criminoso sem dúvida, mas ainda assim um pai que amava seu filho à sua maneira torta. Marina sentiu-se dividida. Ela havia agido por instinto, protegendo uma criança assustada.
Mas agora as nuances da situação estavam se revelando em camadas complexas que não tinha considerado. Foi naquele momento que um dos seguranças entrou correndo pela porta da frente. Chefe, ofegou ele. Encontramos ele. Lorenzo. Está na igreja de Santa Maria. O alívio que passou pelo rosto de Vitório foi palpável. Ele está seguro? Está, mas tem um problema. O padre está recusando entregar ele. Diz que Lorenzo pediu santuário e que ele vai respeitar isso. Chamou alguns paroquianos. Há uns 20 deles cercando o menino agora. Vitório praguejou em italiano. Marina sentiu uma pontada de orgulho. O padre Miguel havia feito exatamente o que ela esperava, protegido a criança a qualquer custo. Mas agora havia um impasse. Vitório não poderia simplesmente invadir uma igreja cheia de testemunhas civis. Mesmo para um chefe da máfia, havia linhas que não podiam ser cruzadas sem consequências severas. Vitório se virou para Marina. Você vai comigo. Não era um pedido. Marina não tinha escolha a não ser concordar. Vitório deu ordens rápidas para os seguranças restantes ficarem e continuarem monitorando a situação, então conduziu Marina para fora da lanchonete. Uma limusine preta estava estacionada na rua, brilhando sob o sol do meio-dia. Um dos seguranças abriu a porta e Marina entrou, seguida por Vitório. O interior da limusine era luxuoso, couro macio, um pequeno bar, telas de entretenimento. Marina nunca havia estado em algo tão extravagante. Era quase surreal, sentar ali ao lado de um dos homens mais perigosos da cidade, dirigindo-se para confrontar um padre em uma igreja. Por que está me levando? Perguntou Marina enquanto o veículo se movia suavemente pelas ruas. Porque Lorenzo confia em você, respondeu Vitório. Você o protegeu quando tinha todos os motivos para não fazer isso. Se alguém pode convencê-lo a sair daquela igreja, é você. E se eu não quiser convencê-lo? Vitório a olhou, e havia uma tristeza surpreendente em seus olhos. Então vou ficar muito desapontado. Mas não vou forçá-la. Ao contrário do que você possa pensar de mim, Marina Santos, eu não sou um monstro completo. Apenas um homem tentando navegar um mundo impossível. A igreja de Santa Maria era uma estrutura antiga de pedra, com vitrais que lançavam luz colorida em padrões intrincados. Quando Marina e Vitório chegaram, puderam ver um grupo considerável de pessoas nas escadas da frente. Paroquianos, a maioria idosos, alguns mais jovens, todos com expressões determinadas. O padre Miguel estava na frente, um homem na casa dos 60 com cabelos brancos e uma presença que irradiava calma autoridade. Marina o conhecia dos tempos em que voluntariava em programas comunitários que a igreja administrava. Marina, cumprimentou o padre quando ela saiu da limusine. Imaginei que você estivesse envolvida quando o jovem Lorenzo apareceu dizendo que você o havia enviado. Vitório deu um passo à frente, mas parou quando vários dos paroquianos se moveram defensivamente. Padre Miguel, disse ele com respeito forçado. Agradeço o cuidado que está dando ao meu filho, mas preciso levá-lo para casa agora. Com todo respeito, senhor Castellano, respondeu o padre, seu filho pediu santuário. E nesta igreja, respeitamos o direito de asilo. Especialmente quando uma criança está claramente em perigo. Ele não está em perigo, protestou Vitório, frustração tingindo sua voz. Eu sou o pai dele. Tenho direito legal a ele. Direito legal não significa nada quando se trata da segurança de uma criança, disse o padre firmemente. Lorenzo me contou o que você faz. O que ele viu. Esse menino foi exposto à violência traumática e agora está apavorado. Não vou simplesmente entregá-lo de volta ao ambiente que causou esse trauma. Vitório deu outro passo à frente, e Marina viu sua mão se mover em direção ao interior de seu terno. Mas então ele parou, parecendo perceber a futilidade. Havia testemunhas demais. Câmeras de segurança provavelmente gravando. Ele não poderia forçar a situação sem criar um escândalo público massivo. Marina viu sua abertura. Posso falar com Lorenzo? Perguntou ela. Tanto Vitório quanto o padre Miguel olharam para ela. O padre considerou por um momento, então assentiu. Sim. Acho que você ganhou esse direito. Venha comigo. Marina seguiu o padre para dentro da igreja, consciente do olhar de Vitório queimando suas costas. O interior era fresco e silencioso, cheirando a incenso e madeira antiga. Lorenzo estava sentado em um dos bancos da frente, abraçando os joelhos contra o peito, parecendo ainda menor do que era. Quando viu Marina, seu rosto se iluminou com alívio. Você veio, disse ele, levantando-se e correndo para ela. Marina se ajoelhou para ficar na altura dele. Claro que vim. Você está bem? Lorenzo assentiu, mas ela podia ver lágrimas brilhando em seus olhos.
O padre Miguel disse que eu posso ficar aqui. Que ninguém pode me forçar a sair. É verdade? É verdade, confirmou Marina suavemente. Mas Lorenzo, precisamos conversar sobre o que acontece depois. Você não pode viver em uma igreja para sempre. Por que não? Perguntou o menino, sua lógica infantil simples e direta. Porque você precisa ir à escola. Brincar com amigos. Ter uma vida normal. E você sabe que não pode fazer isso enquanto estiver se escondendo. Mas se eu sair, meu pai vai me pegar, disse Lorenzo, sua voz pequena e assustada. E ele vai ficar muito bravo comigo. Por ter fugido. Por ter contado pro padre sobre o que ele faz. Marina olhou nos olhos do menino, vendo todo o peso de trauma que alguém tão jovem não deveria ter que carregar. O que você viu ontem à noite, Lorenzo? O menino tremeu. Papai estava no escritório dele. Com alguns homens. Eles estavam discutindo. Gritando. E então um deles pegou uma arma. E meu pai pegou a arma dele também. E houve um barulho muito alto. E o homem caiu. E havia sangue. Muito sangue. Lorenzo começou a chorar, e Marina o abraçou, deixando-o liberar todo o medo e trauma que havia estado segurando. O padre Miguel observava com expressão triste, claramente angustiado por uma criança ter testemunhado tal violência. Quando Lorenzo finalmente se acalmou um pouco, Marina disse suavemente, seu pai está lá fora. Ele quer falar com você. Não. Lorenzo se afastou imediatamente. Eu não quero vê-lo. Você não precisa, se não quiser, assegurou Marina. Mas Lorenzo, você precisa entender algo. Seu pai faz coisas ruins. Coisas terríveis, na verdade. Mas eu também acho que ele te ama. Às vezes, pessoas fazem coisas ruins e ainda amam suas famílias. Isso não torna o que eles fazem certo, mas também não significa que o amor deles não seja real. Como você sabe? Desafiou Lorenzo. Como você sabe que ele me ama? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Porque ele mobilizou a cidade inteira para te encontrar. Porque quando falou de você, vi dor real em seus olhos. E porque ele admitiu ter dito coisas que não deveria, ter te assustado. Pessoas que não se importam não admitem quando erram. Lorenzo considerou isso, seu rosto jovem tentando processar complexidades emocionais que estavam além de seus anos. Mas eu ainda tenho medo, sussurrou. Eu sei, disse Marina. E está tudo bem ter medo. Mas talvez possamos encontrar uma maneira de você ficar seguro e ainda ter uma família. Você confiaria em mim para tentar? O menino a estudou por um longo momento, então assentiu lentamente. Marina voltou para fora com Lorenzo segurando sua mão. Vitório estava onde ela o havia deixado, mas agora parecia mais velho, cansado, como se o peso de seus anos de violência finalmente estivesse cobrando seu preço. Quando viu Lorenzo, algo em seu rosto desmoronou. Ele deu um passo à frente, mas parou quando o menino se encolheu atrás de Marina. Lorenzo, disse Vitório, e sua voz estava embargada. Lorenzo, eu sinto muito. Sinto muito que você tenha visto aquilo. Sinto muito por ter te assustado. Eu nunca quis que você soubesse desta parte da minha vida. Você matou aquele homem, disse Lorenzo, sua voz trêmula mas desafiadora. Vitório não negou. Matei. E você tem todo o direito de estar com raiva de mim. Assustado de mim. Mas Lorenzo, você precisa entender, tudo que faço para proteger nossa família. Para te proteger. Me proteger de quê? Explodiu Lorenzo. Você só me machuca. Você me assusta. E você disse que se eu contasse para alguém, você ia. Você ia. Eu estava com raiva, interrompeu Vitório rapidamente. Disse coisas terríveis que não queria dizer. Mas Lorenzo, você é meu filho. Meu único filho. Eu nunca te machucaria. Preferiria morrer. A conversa estava chegando a um ponto crítico. Marina podia sentir a tensão, a dor bruta de um relacionamento familiar irremediavelmente danificado mas ainda não completamente quebrado. Senhor Castellano, ela interveio suavemente. E se houvesse um meio termo? Vitório a olhou com confusão. O que quer dizer? Lorenzo não pode voltar para sua casa agora. Não enquanto ainda estiver processando o trauma do que viu. Mas também não pode ficar em uma igreja indefinidamente. E se ele ficasse com alguém neutro por um tempo? Alguém que ele confie. Onde possa sentir-se seguro enquanto você e ele trabalham através disso com a ajuda de um profissional. Você está sugerindo terapia? Perguntou Vitório, e havia ceticismo em sua voz. Estou sugerindo que Lorenzo precisa de ajuda para processar o que viu. E você também precisa de ajuda para aprender como ser um pai melhor. Se você realmente o ama, vai aceitar isso.
Vitório ficou em silêncio por um longo tempo. Marina podia ver o conflito em